hoje eu vou estar ministrando, dentro daquilo que o Senhor tem falado nesses dias, sobre um salto para o futuro. Quantos aqui já ouviram falar desse tema que a gente está em 2018? Amém? Algumas pessoas ainda não. Mas hoje nós vamos impartir isso sobre todos. E aquele que já tem essa palavra, que já entendeu essa palavra, vai impartir com quem não tem. Amém? E eu gostaria de, nessa manhã, diante de tudo que tem sido falado sobre nós sermos lançados a um futuro, e nós já fomos, né, no início, no dia 1º de janeiro, e muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, nossa, mas como que eu vou fazer isso, né? Um salto para o futuro, e às vezes a gente repete, às vezes a gente fala, mas sem o entendimento do que isso realmente tem sido, essa palavra revelada. E muitas vezes a gente se coloca diante de Deus com um ponto de interrogação. E agora, Deus, o salto para o futuro, para onde vai ser? O que vai acontecer? Já fomos lançados, qual será o nosso destino? Qual será o nosso propósito? E o Senhor tem falado de que muitas coisas vão ser aceleradas nesse tempo. Muitas coisas que estão paradas virão a ter vida, a andar, a crescer. As situações das nossas vidas, que muitas vezes você olha e fala assim, isso aqui não tem mais jeito. E nesse salto para o futuro, as coisas irão acontecer. Amém. Um amém. Mais um. Sabe por quê? A gente se torna refém daquilo que nós pensamos, a gente coloca as barreiras e aí é difícil da gente entender que esse salto para o futuro vai ser algo magnífico. Vai ser algo onde as coisas paradas vão crescer, aonde os imaturos se tornarão maduros, aonde eu e você vamos ver muitas pessoas que acabam de conhecer a Cristo e serão aceleradas no processo, porque adquirirão maturidade. Aonde muitas situações que nós olhamos e fomos fracassados e derrotados no passado, serão um motivo de engrandecer o nome do Senhor, porque se tornarão referências nas nossas vidas. Aquilo que foi colocado como vergonha, virá como dupla honra nas nossas vidas. Só que isso passa por um entendimento do que é esse salto para o futuro. Isso passa por uma disposição em nós nos entregarmos e rompermos com as coisas para que esse salto venha a ser uma realidade nas nossas vidas. Sabe por quê? A gente pode repetir isso culto após culto, sobre um salto para o futuro, e a gente não sair do lugar. A gente fazer igual uma esteira, onde você corre 10 quilômetros e o seu ambiente continua o mesmo. Onde você anda por lugares, quando você vai fazer aquele teste para dirigir, né, que você tem lá o simulado. Você passa por cenas e situações sem você nunca ter saído de um lugar fechado. E assim, muitas vezes, a gente vai levando a vida. A gente leva a vida como se a gente estivesse numa esteira ou se estivesse nesse teste simulado, onde as coisas acontecem só no mundo virtual. Onde as coisas acontecem sem que a gente saia do nosso lugar de comodidade, da nossa vidinha pessoal, do nosso conforto. E um salto para o futuro, ele depende de você querer sair de onde você está e chegar num outro lugar. Para isso, muitas vezes, vai exigir esforço, vai exigir sacrifício, vai exigir você tentar superar os seus limites. Quando a gente começa a fazer caminhada,
e a correr, e às vezes a gente tenta, tem um minuto na vida que a gente fala assim, agora não dá. Não tem mais jeito, não consigo mais dar um passo. Mas aí você vai e continua, e você vai vendo que às vezes você anda no primeiro dia 2 quilômetros, no segundo dia, no quinto dia você já consegue andar um pouquinho mais, e assim a gente vai caminhando. Mas necessita o quê? Perseverança e esforço. Necessita entrega, necessita você tentar olhar para aquilo e falar assim, eu preciso mudar agora, eu preciso deixar essa minha comodidade de lado e partir para esse futuro que já é um presente de Deus. Eu preciso sair da onde eu estou e caminhar para algo muito mais além. Isso vai exigir esforço. Não é mais tempo de um povo dentro de uma igreja que fica esperando as coisas acontecerem. Alienados. Crentes alienados com as coisas que estão acontecendo. Dentro de um simulado, vendo tantas coisas se passarem sem sair do lugar. Eu e você não fomos chamados para sermos alienados. Nós não fomos chamados para ficar dentro de 4 paredes, simplesmente vendo as coisas acontecerem e não fazer nada. E ter a ilusão de que fez algo, sem nunca manifestar um esforço para que aquilo realmente acontecesse. Não há como nós alcançarmos as nações e darmos um salto para o futuro e falarmos que vamos conquistar pessoas, se isso não passar por uma verdade nas nossas vidas. O mundo já está cansado, meu irmão, de pessoas que falam e não vivem. Existe uma geração esgotada da religião. Existe uma geração que tem aversão a Cristo por conta de uma religião, por conta de pessoas que sobem num púlpito e acham que podem falar daquilo que elas não vivem. Mas eu e você não somos chamados para isso. Dentro dessa casa não existe isso. Às vezes, para a gente passar, para falar alguma coisa, a gente entra num moinho de Deus, para que aquilo seja uma verdade nas nossas vidas. Eu acho que talvez você esteja pensando assim, mas e aí o que isso tem a ver com um salto para o futuro? Tem a ver porque o Senhor está buscando pessoas verdadeiras naquilo que dizem, naquilo que fazem. Existe uma geração sedenta vindo atrás de nós, que não tem identidade, que acham que podem ser o que quiser, porque não sabem o que são. E que resposta eu e você temos para isso? O que podemos falar para que as pessoas venham e sigam e falem assim, eu quero ser como aquela pessoa, porque ela manifesta Cristo. As pessoas estão sedentas de Cristo. E nós temos esse Cristo dentro de nós. Amém? Passa por entendermos isso, por mudarmos milimetricamente as nossas atitudes, milimetricamente a forma como a gente fala, milimetricamente a forma como a gente anda. E só é difícil se eu e você não tivermos disposição para mudarmos. Porque se a gente tem disposição, cada dia é uma alegria em detectar algo em que nós não percebemos, mas que pelo ajuste fino de Deus, a gente consegue ver. E isso muda, e isso nos traz alegria, e isso nos traz perseverança, e isso nos traz esperança. Mas passa por esse ajuste fino. Nesses dias, numa pregação da profeta Camila, o Senhor me disse algo. E Ele disse assim: o ajuste milimétrico define a alta precisão. O ajuste milimétrico das coisas define a alta precisão.
Sabe o que isso quer dizer? Que quando a gente se dispõe a manifestar a Cristo, a gente tem que passar por uma peneira onde as coisas pequenas, que muitas vezes a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma, tem que ser lançado fora. A gente passa por uma peneira, por um ajuste, onde as coisas que você fala assim, mas isso aqui ninguém está vendo. Cristo está vendo. E é esse entendimento que nos leva a um salto para o futuro. É esse entendimento que faz de nós pessoas maduras para manifestar o Cristo. Então hoje, se você veio aqui para ouvir algo que o Senhor tem falado, examine a sua vida e veja o que nela há, que você acha que é pequeno, mas que te atrapalha de seguir nesse propósito, que te atrapalha de ver o futuro como algo real. Às vezes é uma coisinha que a gente fala assim, isso não tem problema. Eu sou assim, mas eu estou na igreja. Esse pensamento fez com que existisse uma igreja alienada ao propósito de Deus. Esse pensamento de que o homem não, isso aqui ninguém sabe, isso aqui dá para passar. Nós vivemos debaixo da graça, então isso aqui não tem problema. A falta do entendimento de que Cristo habita em nós, de que esse é o templo aonde o Espírito Santo escolheu para morar, aonde esse é o templo, aonde tem que haver santidade, aonde tem que haver atitudes corretas. A falta desse entendimento fez com que uma geração toda quase morresse na religião. A falta desse entendimento de manifestar a Cristo em qualquer lugar, sem depender de um púlpito, sem depender de um microfone, sem depender de plateias. A falta do entendimento de que manifestar a Cristo em qualquer lugar, em qualquer situação, fez com que muitos morressem pelo meio do caminho. Cabe a nós, a mim e a você, mudarmos isso. Mudança de história. E eu queria que você abrisse comigo, lá em João 4. E aqui fala de uma mulher, da mulher samaritana, que no momento em que ela entendeu que Cristo já havia estado com ela muda não somente a geração, não somente a história dela, mas a história de toda uma cidade. Aqui conta que Jesus, ele estava parou para se alimentar, para tomar água perto de um poço. E chegando ali tinha uma mulher, que ela era a mulher samaritana. E Jesus então começa ali um diálogo com ela. E ele fala assim, e aí, quem é você? E eles começam a conversar. E Jesus pede água a essa mulher. E ela fala assim, mas você está me pedindo água? Porque eles não poderiam beber água das mãos de samaritanos. E Jesus começa a conversar com ela. E eu imagino, porque Jesus, ele era firme, mas ele também era um homem doce, uma pessoa que sabia o momento certo de falar as coisas. E lá ele começa, e ele fala assim, vou ler desde o versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
E aí ela respondeu: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Aqui ela manifestou, o Senhor começou a falar com ela, e ela falou assim: mas aonde tem essa água viva que eu vou beber e eu nunca mais eu vou ter sede? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água em que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. E ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivesses, e agora não tens marido. E isso que dissestes é verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar da onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste momento, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Essa mulher, ela deu um salto para o futuro no momento em que ela conheceu a Cristo. E diz, se vocês continuarem lendo depois, vão ver que ela saiu dali e ela anunciou para todo mundo: olha, existe um que ele respondeu tudo aquilo que eu queria. Ele falou da minha vida como se ele me conhecesse. O Cristo está entre nós. E toda a cidade veio ter com Jesus. No momento em que você dá um salto para o futuro, você não consegue mais ficar nas 4 paredes, vivendo uma vida simulada, vivendo uma vida parada, sem sair do lugar. No momento em que você conhece a Cristo e começa a manifestá-lo e a falar dele, a sua vida ganha dimensões que são mundiais. Você não sabe aonde o seu testemunho pode parar. Essa mulher, será que ela iria imaginar que você hoje estaria aqui ouvindo falar dela? Será? Com certeza ela não imaginou. Mas ela fez algo que transformou toda a cidade. Ela permitiu, ela disse assim: dá-me dessa água que eu preciso beber dela. E Jesus, no momento em que ele conversava com ela, ele falava assim: eu sei que você teve 5 maridos. Existia um vazio dentro dela. Existia algo em que ela buscava e que provavelmente por ter tido 5 maridos, estava ali faltando. E naquele momento, ela entendeu que somente Cristo poderia fazer a diferença na vida dela. Sabe aquilo que a gente acha que está faltando? É Cristo. Existe algo que está precisando ser mudado na sua vida e você não sabe como? É com Cristo. Existe um vazio que você tenta buscar, preenchê-lo de alguma forma? Falta Cristo.
Um salto para o futuro passa por nós entendermos e deixarmos ser completamente tomados por Ele. Exige esforço, sim. Eu preciso olhar e tirar, como foi falado, milimetricamente. Milimetricamente. Às vezes é um grão de areia que se junta a outro grão de areia e a outro grão de areia. E aí você entope toda uma tubulação. Sabe, nessa manhã é tempo da gente olhar para a nossa vida e ver aquilo que é tão pequeno e que você acha que não faz diferença, deixa ali parado. E isso vai te impedir de dar um salto para o futuro. Um salto para o futuro, você tem que se exercitar, você tem que se dispor, você tem que persistir e você tem que se entregar a Cristo. Só Ele entra em lugares que ninguém conhece. Quando Ele falava com essa mulher, Ele disse assim, disseste bem. Por que Jesus falou isso? Um mestre, o Filho de Deus, por que Ele disse isso? Porque Ele gerou uma conversa com essa mulher, a ponto de poder olhar para a vida dela e tocar na vida dela. Só que Ele tocou com tanta sabedoria e com tanto amor, que aquela mulher foi restaurada. Porque certamente ter 5 maridos e não ter nenhum, era motivo de vergonha. Certamente, era algo que a incomodava. E Ele vai, constrói toda uma conversa para dizer a ela, olha, eu sou a vida. Se você beber de mim, jamais você vai precisar de qualquer outra coisa, a não ser a minha presença. Nunca mais você vai ter sede. Esse vazio que você sente, nunca mais. Essa tristeza, essa angústia, essa incerteza, nunca mais. E aí você dá um salto para o futuro e fala assim, uau, esse Cristo me curou. Esse Cristo anda comigo, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a minha força vem dEle. A minha situação pode ser ruim, pode, mas a minha força está nele. E sabe que muitas vezes, quando a gente passa por situações difíceis, às vezes eu já passei por várias situações difíceis, e às vezes você fica ali sofrendo, né? Quando você não conhece disso, e naquele sofrimento, e por que eu estou aqui? Mas no momento que você se entrega a Jesus, no momento que você se entrega a Ele, a Cristo, você começa a ver que a situação, ela existe. Mas existe uma paz que excede todo entendimento. Existe uma paz que faz com que os seus sentimentos de angústia, de aflição, sejam pequenos. Eu não estou falando que a gente muitas vezes não passe um pensamento de angústia ou de tristeza. Eu estou te dizendo que em Cristo, esses pensamentos e esses momentos são pequenos. Às vezes, nas situações mais difíceis da minha vida, mais tenebrosas, onde eu me via como se fosse num buraco, eu falava assim, daqui não tem jeito mais. Nesse momento, onde eu decidi entregar tudo por completo, da minha vida a Cristo, eu falei assim, Senhor, não aguento mais, eu preciso que o Senhor tome conta da minha vida, eu me entrego, eu me rendo, porque daqui não dá mais. E é nesse momento, onde você começa a sentir o amor de Deus e você dá um salto para o futuro. Hoje nós falamos disso, e talvez você esteja aí e você fale assim, mas a minha vida está boa, eu não estou no fundo do poço, eu tenho a minha vida controlada, o meu saldo no banco está positivo, e assim, vou te dizer uma coisa, esse é o lugar mais perigoso na vida de um crente, é a comodidade. Sabe por quê? Nós não fomos chamados para ser acomodados.
Nós não fomos chamados para falar assim, aqui tá bom e eu não vou mais além. Nós somos chamados para um povo de governo. Um povo que, se hoje você está acomodado, é tempo de você olhar para a sua vida, Senhor, eu quero mais. Eu quero ir além. Eu quero olhar para dentro de mim e ver aquilo que está me paralisando e eu vou. O lugar do comodismo é o lugar onde as pessoas são medianas. Sabe o que é medianas? É na média. E eu e você não somos chamados para ser medianos. Nós somos chamados para ser um povo que aponta para Cristo. Para que tudo aquilo que você faz aponte Cristo. Aquilo que você fala aponte Cristo. Aquilo que o ambiente você pode nem falar nada, mas só o simples fato de você chegar, a atmosfera do ambiente muda. É para isso que você foi chamado. É para isso que nós estamos aqui, para manifestar esse Cristo maravilhoso. Que cura, que salva, que liberta. Mas que acima de tudo, de ser esse Deus, como dizem as crianças, esse Deus grandão. E eu vou me permitir dizer esse Deus fofo. É aquele Deus que se preocupa. É aquele Deus que fala assim, olha, eu nunca vou te deixar sozinho. É aquele Deus que olha para você e fala assim, vem aqui, pode subir que aqui está firme. É aquele Deus que dá o segundo, terceiro, quarto, 10º, milésimo passo junto com você, ainda que você não mereça. É aquele Deus que nunca vai te abandonar. É aquele Deus que nunca vai olhar para você e falar assim, agora não dá mais, fica aí que eu estou indo. Nunca. É esse Deus a quem eu e você servimos. É esse Deus que não deixa as coisas ficarem para trás. Que ama, que cuida, mas que também é justiça. Que estabelece justiça. Eu sempre falo, né, eu gosto eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, Deus é um Deus de justiça. E muitas vezes na religião, não sei se o Paulo Ricardo já ouviu falar assim, mas fala assim, olha, vou te colocar nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus é o melhor lugar para a gente ficar. Não existe lugar melhor para você ficar do que nas mãos de Deus. Mas as pessoas falam assim, vou te colocar nas mãos de Deus. Quando as mãos de Deus vier sobre você, e aí a gente, né, fala assim, como se Deus fosse aquele Deus que vai punir, que vai massacrar, que vai dizimar as pessoas, que vai colocar. Não. Ele é um Deus de justiça. E Ele sendo um Deus de justiça, e Ele habitando em mim, aonde eu ando, tem que ser estabelecido justiça. Sabe por quê? Às vezes a gente fala assim, não, eu sirvo a um Deus que é um Deus de justiça. Mas sabe como que é a vida do crente? Quando você anda numa linha reta, não é você que dá a volta para entrar nas coisas, é a situação que se alinha com a sua vida. Isso é justiça de Deus. Então, se eu entro num lugar onde tudo é torto, onde as atitudes são tortas, onde as palavras são tortas, não sou eu que dou um jeito para que as coisas entrem. São as coisas que se alinham com o meu caminhar. Sabe, isso faz muita diferença quando a gente fala de manifestar Cristo e ser milimétrico nas coisas. Porque eu tenho que andar em retidão, porque Ele é reto. Ele não vai dar uma voltinha para que você entre. Não, Ele vai falar assim, vem comigo. Porque você foi chamado para ser um baluarte de justiça também. Vem comigo, porque andando comigo você vai estabelecer o meu reino sobre a terra. E aí aquilo que eu falo, aquilo que eu ando se torna leve. Eu não preciso ficar o tempo todo falando assim, olha, vem aqui. Você, não. É o seu caminhar com Cristo que estabelece justiça de Deus na terra. Ou aonde quer, a gente fala a terra, mas a gente fala dos lugares aonde você anda. A empresa aonde eu estou. As pessoas com quem eu discipulo. Se não olharem para mim e ver, e eu não estou falando que com isso, muitas vezes não existe erros. Pode existir.
Mas se eu errar, eu tenho um que me justifica. Eu tenho um que fala assim, opa, vem para cá, que aqui está a linha reta. Segue comigo. Eu tenho um, mas o meu coração tem que ser ensinável para isso. Tem que ser afinado. E nós somos um ministério apostólico e profético. O apostólico que lança e o profético que dá a direção. Se isso não estiver alinhado, se eu não estiver alinhada com isso, com o lançamento e com a direção, como vai ser o meu salto para o futuro? Como vai ser a minha vida? Como que eu vou, né? De que forma? E o Senhor tem falado nesses dias que é um tempo onde muitas pessoas irão mudar de vida no sentido amadurecimento. É um tempo de filhos maduros. É um tempo de filhos onde o Senhor fala assim, onde você chega e fala assim, Deus, vou para a direita, vou para a esquerda, como eu devo fazer? E o Senhor não tratar mais como uma criança, fala assim, não pega, não faça, mas porque você conhece o Pai e você tem maturidade para isso, você sabe qual é o desejo do coração dele. É isso que é ser milimétrico nas coisas. É isso que você tem um ajuste fino. Eu trabalhei muito tempo em laboratório de análises clínicas, né? Bastante tempo, acho que uns 10 ou 15 anos. E quando a gente vai fazer uma análise microscópica, o que a gente faz? A gente tem a análise macro, que é a olho nu, e você tem a análise micro. E dentro da análise microscópica, você tem uma coisa que você coloca no ajuste no microscópio, e você fala assim, agora eu vou fazer o ajuste fino. Porque esse ajuste fino, você olha o que tem dentro de uma célula. Uma célula já é micrométrica, né, gente? Mas imagina você olhar dentro dela. E existem microscópios de alta potência que você consegue não só fazer o ajuste fino, mas você consegue ver como se movimenta o micro-organismo dentro de uma célula. E é assim que a gente fala quando é o ajuste milimétrico, micrométrico, na vida da gente, porque tem que ser 100% Cristo. A gente não é mais aquele tempo daquele povo que pega uma metralhadora e sai metralhando para todo lado, e aonde acertar, acertou. E dentro disso, né, falando do ajuste milimétrico, quando o Senhor me falou isso, eu via como se fosse um ajuste, né, de uma arma. E daí eu fui procurar ler um pouco sobre os snipers, né, que são pessoas que dão o tiro, mas o lema deles, a longa distância, o lema deles, um tiro, uma morte. Porque eles são a elite do exército, aonde eles vão justamente para não haver erro. E eles chegam ali e eles analisam o vento, porque de acordo com o vento é o trajeto da bala. Eles analisam a temperatura, eles analisam o solo, porque eles não podem deixar rastros, porque uma vez que é detectado que existe um sniper no local, ele não pode ter rastro, porque ele é o primeiro ao que o exército inimigo vai tentar procurar. E aí a gente tem que ter o ajuste fino, e ele vai, e ele mira, e ele fica horas, muitas vezes, às vezes dias, para que ele acerte o alvo. E ele fica ali, sem se movimentar, precisa ser treinado para alta resistência, precisa ser alguém que aguente o calor, que aguente a chuva, alguém que aguente ficar sem água, e ele é treinado para isso. Mas uma vez que sai o tiro, não tem mais, ele não erra. E é isso que o Senhor tem falado sobre nós acertarmos o propósito dele. Não é mais tempo de você pegar e da sua vida ser uma metralhadora e você fala e as coisas vão sendo atiradas a esmo. Mas é um tempo de pessoas que são alinhadas com aquilo que é o propósito de Deus. E uma vez que na sua vida existisse ajuste fino,
das coisas que vão ser lançadas, não existe vitória para o inimigo. Amém? Não existe, não tem como. Deus está chamando um povo de elite, um povo treinado. Sabe aquela situação que você fala assim, não dá mais, eu não aguento mais, para de ser murmurador. Entenda que você está sendo treinado para ser um sniper. Entenda que você está sendo treinado para aguentar a chuva, aguentar o sol, aguentar o terreno árido, aguentar a situação de muitas vezes sem alimento. Você está sendo treinado para isso. Amém? Amém? Você está sendo treinado para ser alguém que é a tropa de elite de Deus. Mas para isso, precisa ser alguém que aguenta firme, que não reclama. O sniper não pode sair para fazer xixi. Não pode. Ele não pode falar, agora eu não quero mais, vou embora para o meu batalhão. Não. Ele é alguém que permanece. Ele é alguém que fica. E ele é alguém que acerta. Ele é alguém que é chamado para resolver um problema. Quantos snipers de Cristo temos aqui nessa manhã? Amém? E tem mais um detalhe. Na quinta-feira, a pastora Zelinda, ela falou sobre fincarmos bandeiras para determinar o território. E uma das coisas que o Espírito Santo me falou a respeito disso, é que muitas vezes quando o sniper ele vai fazer a mira, e as miras são assim, de 800 metros, de 1 quilômetro, e vai, né? E o sniper, ele se orienta, muitas vezes, por uma bandeira flamejante. Sabe? O movimentar de uma bandeira. Porque ele precisa calcular o ângulo para onde a bala vai. E quando eu li isso, né, e eu vi, eu falei assim, uau, nós estamos fincando bandeiras. Nós precisamos olhar a direção e o ângulo correto para que aquilo seja estabelecido. Então, quando a nossa bandeira quem é? Cristo. Cristo. A nossa orientação é por quem? Por Ele. Então, nós precisamos estar alinhados, preparados, forjados. As situações da nossa vida vêm fortes, não é para te derrotar, mas é para te fazer valente, é para te fazer alguém resistente, é para te fazer alguém que não olha para trás e fala assim, e agora? Não tem como voltar, estou com sede. É um salto para o futuro, é você entender quem é esse Cristo maravilhoso que habita em nós. É você fazer como essa mulher samaritana, que não havia perspectiva nenhuma sobre ela, e falar assim, uau, esse é o Messias verdadeiramente está entre nós. Passa por sermos filhos maduros, amadurecer. Não é tempo de igreja, é tempo de intimidade com Cristo. Você pode passar 30 anos dentro de uma igreja e ser imaturo. Pode passar tempos. Ou você pode estar chegando hoje e falar como essa mulher. Eu quero esse Cristo, eu quero viver isso, eu quero ser treinada. Uau, está difícil, mas Cristo é comigo. E deixar que isso seja reavivado dentro da sua vida, dentro do seu coração. Não há mais tempo para errar. Não há mais tempo para a gente ficar jogando conversa fora. Não há mais tempo e não há mais quem ouça gente que fala e não vive. Chega de um evangelho vazio. A gente consegue transformar uma verdade tão maravilhosa, uma verdade tão transformadora que é Cristo, em uma religião que fala assim, nas mãos de Deus, vou te colocar nas mãos de Deus, as mãos de Deus. Se alguém falar isso para você, fala assim, é o melhor lugar que você tem a me desejar. Eu te agradeço por isso,
Porque a mão de Deus é justiça. A mão de Deus, ela é firme para não me deixar cair. A mão de Deus, ela me tira do buraco e não me faz afundar e ficar enterrado lá embaixo. Essa é a mão de Deus. Agora, você quer essa mão de Deus sobre você? É uma escolha. É uma escolha. Escolha hoje viver de uma forma madura. Dar um salto para o futuro. Isso não é para a gente ficar triste, não. É para a gente ficar feliz. Porque o tempo todo a gente vai olhando coisas e fala assim, não, eu pensava desse jeito, não posso mais. Me perdoa, Senhor, porque eu não estou acostumada a tão grande amor. Me perdoa porque a minha mentalidade pequena me faz viver uma realidade pequena. Eu não quero mais. Esse é o tempo. E você não pense que você está ouvindo isso por um acaso. Não pense que você falou, eu estou indo em mais um culto. Não, o Senhor quer que você ouça isso. Porque Ele está chamando uma tropa de elite para transformar o mundo. Uma tropa de elite para estabelecer o reino. Um povo onde não vai dar tiro para matar inocente, mas aquele que vai no destino certo, no propósito correto. Muito mais do que falar de um sniper, quando a gente fala de ajuste milimétrico, muito mais do que isso, é aquilo que o Senhor tem, porque Ele te fez o lugar mais importante para Ele viver, habitar nessa terra, que é nesse corpo, constituído de uma alma, de uma matéria, de um espírito. Alinha as três coisas e fala assim, Senhor, nasci para transformar o mundo, deixa as coisas pequenas. Deixa as coisas pequenas. Amém? Nós vamos ter ceia hoje. E isso não é para ninguém ficar triste, nem ficar... É uma palavra para você sair daqui animado. É uma palavra para você sair daqui feliz. Fala assim, Senhor, eu quero amadurecer. Senhor, eu quero ser uma pessoa que lança palavras certas no momento certo. Eu quero ser aquela pessoa que tem um coração humilde e que na hora que errar, volta atrás e fala assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa, me faz mais resistente. Talvez o que esteja faltando na sua vida é um pouco mais de luta. Né? Talvez o que esteja faltando. Porque na hora que você chega lá embaixo, no fundo do poço você fala do tudo ou nada. É o momento onde Deus trabalha. Mas você não precisa chegar lá para que Deus trabalhe na sua vida. Seja inteligente. Se hoje você olha para a sua vida e fala assim, está tudo bom. Seja inteligente, não espere chegar no fundo do poço. Seja inteligente e comece a mudar agora. Fala assim, Senhor, o comodismo acabou. Eu quero ser alguém que me entrego 100% Cristo. Não das pessoas que... Às vezes tem até faixinha, né? 100% Cristo e coloca na cabeça e isso se torna uma moda. Não isso. Mas aquela pessoa que por onde ela anda, ela estabelece justiça. Aonde ela anda, estabelece amor. Aonde ela anda, estabelece misericórdia. Aonde ela entende que o melhor lugar para se estar é na mão de Deus. Amém?